irmãos, uma ótima tarde, meus irmãos. Yahushua é o Mashiach anunciado pelos profetas, meus irmãos, falando outra vez do nosso sumo sacerdote e pastor, Yahushua. Só existe um pastor, meus irmãos. Ninguém pode ter esse título, a não ser aquele que morreu no madeiro, a não ser aquele, meu irmão, que sofreu por você. Yahushua sofreu, Yahushua passou pela porta do aprisco, o sumo sacerdote e pastor, meus irmãos. Ele é que chama suas ovelhas para fora dos templos. Então, meu irmão, é necessariamente que você conheça quem é Yahushua. Só pode ter esse título de pastor, condutor de ovelha, mestre, rabi, é assim que os discípulos chamavam ele, de mestre, rabi, né? Aquele que morreu no madeiro. Yahushua não morreu numa cruz, meus irmãos. Yahushua morreu no madeiro. 16 escrituras falam sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para discípulos, e outros para profetas, e outros para mestres, evangelistas, e outros para apacentadores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos purificados para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach. Então, meus irmãos, foi estabelecido o ministério na terra. E esse ministério, nós temos feito de tudo para elevar o nome Kadosh, o nome do Cordeiro, o nome da salvação. 144 mil pessoas, meus irmãos, estão anunciando os nomes Kadosh nos 4 cantos da terra. Yahu e Yahushua. Yahushua é a salvação, Yahushua é o nosso Salvador, porque traz em si a salvação, meus irmãos. Muitos foram escolhidos, muitos receberam o ruach do conhecimento, outros receberam o ruach da sabedoria, outros receberam os dons, né, do ruach, né, os dons de profecia, de salmodiar, de louvar. Outros louvam, meus irmãos, constantemente estão trazendo estudos, estão trazendo louvores e colocando no meio do corpo do Mashiach. E tem de crescer o corpo do Mashiach, se fortificar, fortalecer, através daquilo que todos nós juntamos e colocamos no meio do povo do Mashiach, para a edificação da igreja, como eu estou fazendo agora. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: que pregues, que anuncie a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, porque a palavra serve para corrigir, corrigir com mansidão, corrigir com sabedoria, com compreensão. Nós, meus irmãos, também damos conselho, aconselhamos os irmãos a seguir o caminho correto, a ficar longe da fornicação, da prostituição, do pecado, da lascívia, da mentira, né, das contendas, né, porque isso distancia você do Ruach Kadosh, distancia você do trono, porque o nosso mestre não foi assim. Nosso mestre foi benigno, bondoso, caridoso, piedoso, né? Ele amou todos. E nós temos que procurar a fazer isso, meus irmãos. Sabemos perdoar. Os discípulos de Yahushua, eles chegaram à plenitude do conhecimento quando eles conheceram quem era o Salvador, quando eles conheceram a salvação. Para que você se aproxime perto da salvação, você tem que procurar ser benigno, ser bondoso, ser caridoso. Então, nós temos que corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. A doutrina que nós estamos falando é aquela que Yahushua deixou para nós. O novo pacto estabelecido na terra, falando das coisas sagradas, falando da imposição de mão, falando da imersão, porque a imersão ela tem que ser praticada, meus irmãos. O arrependimento, a ovelha perdida. Yahushua falou sobre isso: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. A ovelha tem que estar perdida, primeiro de tudo. Depois ela tem que se arrepender. Depois ela tem que mergulhar nas águas. Depois ela tem que seguir os mandamentos de Yahushua para poder ser salva, remida e purificada. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o ruach purificado, vos constituiu mestres
doutores, discípulos, profetas, né? Quem constitui alguém é o Ruach. Quando o Ruach repousa em você, ele examina você. Ele vê como é o seu corpo, o que você pode carregar. Ele não vai dar alguma coisa para você que você não possa carregar, meu filho. Então, se ele deixou com você algum talento, que você, meu, leve esse talento às pessoas, falando das Escrituras, falando da benevolência do sacrifício do Machia, falando, levando a caridade, a piedade, a benignidade, a bondade, meu irmão. É isso que nós temos que fazer. Então, o rebanho, nós temos que levar isso para o rebanho, no Ruach Kadosh, que nos constituiu a falar das Escrituras, para apacentardes a igreja ideal, a igreja do Machia, a qual nós estamos fazendo parte. Se existe um mestre, se existe um pastor, existe uma igreja, existe uma noiva, né? E nós estamos seguindo o Machia, o sumo sacerdote pastor que está lá na frente. Nós estamos seguindo ele. Que ele resgatou com o próprio sangue. Nós fomos resgatados mesmo. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Lá no livro de Elhana fala sobre isso. Diz que Yahshua nos comprou, 144 mil que foram remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos comprou mesmo com o seu sacrifício. E hoje nós pertencemos aos céus. Provérbios capítulo 27, versículo 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. É assim que nós temos que nos comportar. Entendermos, meus irmãos, que nós éramos ovelhas desgarradas, perdidas. E nós não tínhamos um pastor. Nós temos um pastor. Nós sabemos o nome dele. Nós conhecemos quem é ele. Nós estamos diante dele, diante do trono, diante do Todo-Poderoso. Nós temos a proteção do Todo-Poderoso. Nós sabemos quem é Yahshua, porque nós fomos remidos, purificados, escolhidos e selados. Nós não vamos ser enganados pelo maligno. Está escrito nas Sagradas Escrituras: sai dela, povo meu, para que tu não sejas participante das suas pragas, para que não incorra em ti as vossas pragas. Sai dela. De quem? Da mulher, da Jezebel. Eles assentaram na cadeira de Moisés. Você tem que entender o que o Machia deixou escrito para nós, o que o Machia proferiu em palavra para nós, meus irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós temos, meus irmãos, ter cuidado com as coisas dos outros. O que pertence a nós é nosso. Nós temos que exercer a nossa propriedade sobre o direito daquilo que nos foi dado. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão maior duro juízo. Ou seja, existe no meio de nós os fariseus que mudam aquilo que está escrito, que não procuram seguir o sopro do Ruach Kadosh, a palavra do Ruach Kadosh escrito, que infringem os mandamentos achando que não vão ter punição por aquilo que foi escrito nas Sagradas Escrituras. O Todo-Poderoso, meus irmãos, seu Filho, Yahshua Machia, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele vê tudo, meu irmão. Não adianta, meu irmão. Você está no ouvido do seu irmão, armando, tramando, maquinando, como fizeram com Yahshua mesmo. Maquinaram a morte do Cordeiro. Então, nós temos que, meus irmãos, ficar longe dessas são doutrinas criadas pelos homens, porque isso é da carne. Hoje nós não estamos mais na carne, hoje nós estamos no Ruach. Nós temos que nos aproximar mais perto de Yahshua, porque quando nós nos aproximamos perto do Cordeiro, nós vamos em busca do Ruach da sabedoria, em busca do Ruach do conhecimento, mais as comportas do céu vão se abrir para nós e serão derramadas águas purificadas para nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Yahweh, aprovado como um obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Vejam só, meus irmãos. Né? Como é que a gente faz isso? Lendo as Escrituras, buscando, pedindo, batendo, orando, jejuando, falando com Yahweh, aprendendo, esperando pela vontade do Pai Todo-Poderoso, porque Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos de nada.
Yahweh é que sabe o dia, Yahweh é que sabe a hora. Yahweh, meus irmãos, é que dá o avivamento para todos nós. Ele dá o avivamento, como aconteceu agora na igreja do Mashiach. Uma centena de irmãos conheceram os nomes sagrados. Uma centena de ovelhas desgarradas, perdidas, conheceram a salvação e conheceram o Salvador. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 diz assim: e ao servo do Ial não convém contender, mas sim não procurar contender, meu irmão. Briga, rixa, discussão, mexerico, fuxico, tudo isso, meu irmão, te distancia do corpo do Mashiach. Então fique longe das contendas. A Escritura está dizendo para nós fazermos isso, né? Não procure contender, mas sim ser manso para com todos. E Yahshua era manso, ele dizia: eu sou manso. Vinde a mim porque eu sou manso. Todos vós que estáis cansados, que eu os aliviarei, né? Você batalhou tanto, você sofreu tanto, como eu sofri, como eu chorei, como eu padeci, como muitos irmãos padeceram também, até chegar a Yahshua. Quando eu cheguei até Yahshua, eu encontrei a harmonia, eu encontrei a benignidade, eu encontrei a paz na minha vida, meus irmãos. Então, quando nós encontramos a verdade, nós sabemos que nós conhecemos quem é a verdade, nós sabemos como é o nosso cordeiro, ele é manso. E não importa também que nós sejamos mansos. Então, nós temos que ficar longe dessas contendas, dessas brigas, dessas discussões, porque isso não traz a resplandecência do poder do Ruach Kadosh de Yahweh. Mas sim, ser manso para com todos e apto para ensinar, levando, falando das Escrituras, como nós devemos nos comportar. Sofredor, instruído com mansidão, os que resistem a ver se porventura Yahweh lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Ou seja, meus irmãos, se você não conheceu a verdade, e se você não se libertou, conhecerás a verdade vos libertará. Se você não se arrependeu, que tem que ter o arrependimento, você não vai conhecer verdadeiramente o Ruach da verdade, o Ruach do conhecimento. Você não vai conseguir se libertar desses deuses impuros que foram colocados na boca dos irmãos na igreja do Mashiach. Cada dia, meus irmãos, nós temos que nos libertar. Cada dia nós temos, meus irmãos, que nos purificar, falando sobre Yahweh. Toda vez que nós estamos falando de Yahweh, meus irmãos, nós estamos nos purificando, se aproximando perto do trono. Por quê? Porque nós não queremos mais essa Babilônia. Nós estamos nos afastando dessa Babilônia para a edificação, né, do nosso corpo, nosso templo. Nós somos um templo de ao vivo. Nós é que somos a igreja. Quando nós falamos, porque é a igreja que cura, é a igreja que fala, é a igreja que liberta, é a igreja mesmo do Mashiach na terra que faz as obras, né? Porque nós temos autoridade para isso, para repreender, para exortar, para curar como os nossos irmãos fizeram no passado. Se você crê de todo o seu coração, disse Yahshua, coisas maiores do que essa, você fará. Então nós temos que instruir com mansidão aos que resistem e ver porventura se Yahweh dará o arrependimento para conheceres a verdade e tomarem a despertar, desprendendo de todos os laços do diabo, né? Satanás laçou eles. Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir as nossas palavras que são proferidas, que são palavras verdadeiras. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: aos presbíteros que governam, bem sejam estimados, por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu sustento. Ou seja, nós temos que trabalhar. Nós estamos falando da Sagrada Escritura, quando estamos falando da Sagrada Escritura, todos aqueles que estão nos ouvindo estão recebendo a luz, estão recebendo a harmonia, a benignidade, a mansidão. Estamos falando
todas as vezes que nós estamos falando de ayahuasca, nós estamos nos purificando, e aqueles que nos estão ouvindo também estão recebendo a purificação. Carta de 1 Pedro, Cafos, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Al, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, né? Não adianta nós tentarmos colocarmos pela nossa vontade, pelo nosso querido. Quem salva alguém, que rime alguém, que purifica alguém, que liberta alguém, que mostra o caminho da salvação é o Ruach Kadosh. Por isso que está escrito aqui, não por força, mas voluntariamente, nem por topper, ganância, mas de ânimo pronto. Né? Topper, ganância, os gananciosos. Né? As pessoas que só pensam no dinheiro. As pessoas que querem ficar ricas. As pessoas que estão fazendo mercado. As pessoas que estão uivando porque são cães gulosos, só pensam em vender a palavra e ficar rico. Essas pessoas, meus irmãos, estão a cada dia apartadas do chamarismo. Mas voluntariamente, não por topper, ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Al, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa do resplendor. É disso que nós estamos atrás. Aquele que está levando a palavra, ele está correndo atrás da sua coroa. E quando ele aparecer, quando o céu se abrir, quando a trombeta tocar, quando 144 mil, os remidos purificados vier com Yahshua, que Yahshua vai vir por cima, Yahshua não vai vir por baixo. Aqueles que estão esperando o antimachia, eles vão ser enganados, mas os 144 mil, os purificados, não vão ser enganados. Eles sabem que o maligno vai vir por baixo, né? Vai vir por baixo maquinando, enganando, mentira, né? Mentira sobre mentira, mentindo para todos, né? Porque ele é o pai da mentira, como disse Yahshua. Realmente, o que nós estamos vendo hoje na face da terra é mentira, não é verdade. Não é o nome verdadeiro que está na frente liderando. Não é o povo do Machia, não é o povo hebreu, não é os descendentes, né, dos céus que estão na liderança. Não. Ele disse, né, ele falou, ele era o pequeno rebanho. Vinde a mim, ó pequeno rebanho de Yahshua. Irmial, capítulo 23, versículo 1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Né? Hoje, pouco tempo atrás, nós vimos aí muitas pessoas, né, blasfemando o nome do Todo-Poderoso. O nome do Todo-Poderoso é sagrado. Nós temos que ter cuidado. Pessoas estão sendo induzidas por essas pessoas que se colocam como líderes, que se colocam como pastor, que se colocam como mestre. Não, meus irmãos, nós somos apenas anunciadores da verdade, anunciadores das Escrituras. Quem vai nos determinar o que nós somos amanhã, ou depois da manhã, ou no futuro, é o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Por isso que nós temos que ser simples, pequeno, porque nós temos que agradar. Toda vez que nós diminuímos na presença do Todo-Poderoso, nós agradamos, né, ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso sagrado de todos nós. Né? Então, ai desses pastores, desses mestres, desses doutores, né, que dispersam as ovelhas de Yahweh. Né? Portanto, assim diz o Altíssimo teu Yahweh de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Altíssimo. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas apacentadores, discípulos, mestres, que apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Altíssimo. Foi o que aconteceu agora mesmo, nesse avivamento aí, quando o nome do Todo-Poderoso veio à terra. As ovelhas estavam perdidas, estavam dispersadas. Eles introduziram vários nomes, ídolos, nomes de balaíns contaminando os corpos. Yahshua falou sobre isso. O que contamina o homem é o que sai da tua boca. O Senhor que é Baal, Deus que é Zeus, Jesus que é Jesus, a Deus a glória, a Deus a graça. E isso, meu irmão, contamina teu corpo.
contamina o teu corpo e tu te afasta do Todo-Poderoso. Então nós temos que prestar atenção. Aquilo que sai da boca de Alcha. Comer qualquer tipo de carne não contamina o homem. Mas blasfemar contra o nome do Cordeiro, o nome do Altíssimo, isso contamina o homem. Então, essa invocação que muitos irmãos fazem a esses ídolos, a esses demônios, contamina o corpo da pessoa. Em Shaial, Isaías, o profeta, capítulo 40, versículo 10, diz assim: eis que o Altíssimo, o teu Iau, virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face, como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará ao seu regaço. Aos que amamentam, guiará suavemente. Então, meus irmãos, nós temos que esperar no Todo-Poderoso. Eu espero, meus irmãos, ter levado a palavra da purificação, ter falado das coisas puras do reino do céu. Shalom, meus irmãos.